Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Como devo responder perguntas sobre a cruz e sua significação. A cruz é a cruz do Santo Grau. É bem importante assim a pessoa saber, porque aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele vai conhecendo a significação. Então, a cruz significa o equilíbrio. A cruz, aqueles que portam, eles trabalham com a verdade. E é bem importante assim, porque a verdade é uma condição superior. Então, a pessoa está procurando uma maneira superior, um tipo de filosofia que dá a ele uma sustentação, uma maneira que nos possibilita uma segurança interna. E é bem importante assim, porque muitas pessoas acham que a pessoa precisa de ter uma estabilidade. A estabilidade a gente vai observando que é um procedimento dentro da pessoa. Porque se observarmos assim a vida dos nossos avós, dos conhecidos dos nossos avós, o que eles tiveram foi a confiança e o que eles puderam passar, essa naturalidade. Então, essa coisa muito importante assim da pessoa ter dentro dela uma confiança, toda a época da sua vida, dela ir capacitando para a vida. E a capacitação a gente vai observando assim que a pessoa tem que ter uma referência. É o livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita ir orientando. E é bem importante assim, porque para a nossa vida, a pessoa trabalha numa determinada empresa, ela procura fazer cursos que possibilitam a ela uma melhora de remuneração, um aprofundamento naquele trabalho que ela tem. E quando ela tem que fazer uma referência, então ela é feita através do que ela faz. Mas nós tínhamos que ter uma capacidade de nos tornarmos uma referência por sermos qualificados na nossa vida interna, estudando o livro Na Luz da Verdade. Essa é uma condição básica, assim, de nos tornarmos. E a vida, ela é bem importante assim, porque a vida nos cobra. E a gente vai observando que essa cobrança é feita toda a época da nossa existência. A criança pequena é perguntado para o adulto a idade daquela criança. Aquele homem maduro, os feitos que ele está fazendo, perguntam para ele qual é o procedimento que ele está tendo na sua vida. Então, a pessoa tem que lembrar assim, a confiança que nós desenvolvemos, a confiança que os outros depositam em nós, como nós estamos caminhando de acordo com os ensinos. Então, a verdade é todo um conjunto, não é somente a pessoa falar a verdade, é todo um procedimento. E quando a pessoa descuida um pouco, aqueles com quem ela relaciona percebem. Então, a pessoa tem que lembrar assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela muda dentro dela. E aqueles com quem ela relaciona percebem essa mudança. Aquele dia fica diferente. Então, a cruz da criação é a cruz do Santo Grau, é o equilíbrio que o Criador nos possibilita para nós termos essa capacidade assim de ir orientando, para voltarmos para as regiões luminosas. A pessoa tem que tirar os conceitos errados. Então, nós colocamos conceitos errados, então nós precisamos de tirar. E o tirar não é mais ou menos. A pessoa tem que fazer um esforço para aquilo que ela colocou errado na sua vida, ela tem que arrumar. Então, nós sabemos assim que quando uma pessoa não tem facilidade para estudar, ela precisa de ter a maneira de assimilar as informações. Então, aquela dedicação, porque tem pessoas que têm menos cultura. Então, mesmo assim, ela é obrigada a fazer um esforço para melhorar o seu entendimento. A cruz do Santo Grau, a significação dela é estudando o livro Na Luz da Verdade e a pessoa tendo essa capacidade assim de ir observando que tem a vida de matéria grosseira, que nós vamos
tendo um trabalho assim com os nossos pensamentos e nós vamos dando a forma que nós achamos que é melhor. Mas essa forma é relativa, porque quando a pessoa se encontra num procedimento sem segurança, todas as formas que ela apresentou com os seus pensamentos, com o seu raciocínio, não dá segurança a ela. A firmeza que nós temos que desenvolver dentro de nós e que nos possibilita a segurança é um procedimento interno da pessoa. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela fica equilibrada. Uma resposta assim bem simples que nós precisamos de ter na nossa vida é que aqueles que portam a cruz é porque estudam um livro na luz da verdade. Isso é físico, porque se a pessoa quer ser diferente, então a referência dela tem que ser um equilíbrio. Então a cruz da criação, a cruz do Santo Grau é o equilíbrio. E aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, ele tem que desenvolver esta capacidade dentro dele. E ele tem que transmitir essa capacidade nos relacionamentos, na maneira de ser. Muitas vezes a pessoa tem uma mudança quando ela fica envelhecida. Mas a mudança ela está sempre voltada pelo que ela aprendeu na sua mocidade. Aquelas referências que os avós transmitiram, o que os seus pais transmitiram. Aquelas referências serviram um tempo. Mas agora, para o que se encontra numa fase de amadurecido, não servem, porque falta a verdade naquelas referências recebidas anteriormente. A pessoa tem que lembrar assim, que aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, o saber dele supera todos os saberes de todas as religiões. E é bem importante assim, porque aquele profissional também, no seu dia a dia, ele passa a ficar muito qualificado. Então nós temos essa capacidade assim de melhorarmos e de melhorar a nossa capacitação. E porque a pessoa também tira de dentro dela aquelas fantasias. Ela passa a viver mais o presente e dando mais atenção ao seu momento em que ela está executando aquelas funções. Então ela tem uma ampliação de saber, consequentemente ela tem uma ampliação de lucidez. A vida da pessoa está relacionada assim, como ela tem o saber e como ela utiliza desse saber para o seu benefício. Então é bem importante assim a gente ir observando que aquele que tem o saber, ele precisa de usar esse saber para ele também, porque a ponderação na vida diária a pessoa vai aprendendo a ter. Não é uma acomodação, mas é uma percepção antes daquilo que precisa de ser feito. O livro Na Luz da Verdade vai nos auxiliando. Então, há respostas assim que nós precisamos de ter sobre a cruz do Santo Grau e sua significação é que aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele quer um saber superior. Ele quer saber de onde viemos, para que estamos aqui e qual é a direção que temos que dar para a nossa fase seguinte da vida. E é bem sério, porque não é no último instante que a pessoa compra uma passagem para uma viagem. Para ela comprar aquela passagem, ela tem que fazer uma programação, não é no último instante. Então, na nossa vida interna, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a segurança para nós, é toda a época da nossa existência. Cada pessoa pode observar assim. Quando ela tem um saber, dentro dela muda. E se ela continua perseverando para aumentar o saber, as informações, as instruções, as advertências, vai mudando dentro dela. Então ela sente que ela tornou-se diferente. Então o jeito que ela posiciona, o jeito que ela vê a vida, com isso também vai mudando dentro da pessoa a irradiação do seu sangue. Ela passa a ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é bem importante, porque a pessoa compreende aquilo que está acontecendo, mas ela também não fica mais irritada. Quando uma pessoa fica irritada, o sangue dela muda a irradiação. E se mudou a irradiação, muda também a norma do tempo e do espaço. Então é muito ruim aquelas que ainda ficam irritadas. Então a pessoa vai compreendendo. E tem muita coisa importante, porque a pessoa, quando passa a ter uma irradiação melhor, todos aqueles com quem ela relaciona, sente bem. Então é de conhecimento assim que
uma pessoa teve uma mudança tão boa e outros conhecidos perguntou para ela o que ela estava estudando. Então falou que estava estudando o livro Na Luz da Verdade. Então pediram para ver e começaram a estudar também. Nós temos que ter essa capacidade de mudar dentro de nós e aqueles com quem nós relacionamos perceber essa mudança e querer ter essa mudança também. Essa é a nossa função. Muitas pessoas falam assim: qual que é a sua missão? A minha missão é eu melhorar e eu ter capacidade de fazer com que esta melhora irradia para todos aqueles com quem eu convivo e todos esses terem vontade também de melhorarem. Isso é bem interessante, mas cada um tem que lembrar assim, que aquele que estudou no seu nível escolar com os outros, mas aquele que estudou para tornar-se um professor, ele separa dos outros, porque é bem importante assim, ele tem que aprofundar na maneira de ser. Então, os outros estão estudando para ter profissão, trabalhar naquela profissão daquele estudo, mas esse está trabalhando para tornar-se um instrutor, e com isso ele tem que separar dos seus colegas. Isso é bem interessante, porque mudou a frequência. Não tem como um professor ser colega dos seus alunos. Tem uma diferença muito grande. Então, na nossa vida diária, o nosso procedimento seria assim: melhorarmos, ter a capacidade de melhorar dentro de nós, para que nós tenhamos a capacidade de influir de uma maneira que aquelas pessoas sintam bem com as influências que nós estamos ocasionando e que tenham vontade também de ter essa mesma influência. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim essa mudança dentro de nós, ampliar o nosso saber, nos encontrarmos com uma segurança. E a segurança a pessoa sabe que é física e é verdadeira, porque do jeito que uma criança procura o adulto quando ela tem uma dúvida, uma insegurança, e é bem interessante porque aquela criança quer ficar junto ao corpo do adulto. Então o adulto tem que colocar aquela criança no colo. Isso, aquela criança, com a firmeza que o adulto está tendo ali, com as irradiações do adulto, aquelas irradiações daquela criança tornam-se melhores e a criança fica equilibrada. Nós temos que lembrarmos assim que nós podemos ter essa capacidade de influir naqueles com quem nós convivemos, com quem nós relacionamos ou na nossa moradia, estudando o livro Na Luz da Verdade. Então as respostas são sempre assim, apresentando uma condição boa. E é bem importante porque aquele que é firme e definido, quando ele fala do livro Na Luz da Verdade, se tem uma ou outra pessoa que questiona ou que quer fazer um deboche ou não leva a sério aquilo que está sendo falado, então a gente vai observando que a firmeza daquele que conhece o livro Na Luz da Verdade tem a serenidade e a segurança, então o outro equilibra, porque quando a pessoa tem vontade de melhorar-se, então a melhora dela irradia. Quando tem uma dúvida, a própria pessoa tem que lembrar que ela é que tem que tirar aquela dúvida. Ela tem que esforçar-se para conhecer melhor os ensinos, porque o livro Na Luz da Verdade ele está para atender a todas as compreensões. Se tem pouco cultura escolar ou se tem muita cultura escolar. Se a pessoa tem vontade de ter ainda um despertar dentro dela, se tem uma mudança dentro dela, um anseio verdadeiro, ela terá que possibilitar que ela mesma perceba-se. Então, a pessoa tem que lembrar que durante a sua caminhada, ela não pode ter diminuição de saúde. Tem diminuição da condição física pelos anos que o corpo vai apresentando. Mas a saúde da pessoa, ela tem que sempre que ter. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é como devo responder perguntas sobre a cruz, sua significação. Então, cada um de nós tem que lembrar assim, que a significação da cruz é o Santo Grau, que é o cálice que o Criador coloca a energia que distribui para a criação. A cruz é o equilíbrio, então através do equilíbrio tem um movimento.
E a gente vai observando assim que aqueles que querem ter o movimento, que querem ter o equilíbrio, ele é que tem que esforçar, não é outra pessoa que vai dar o equilíbrio. Então a nossa vida interna tem que lembrar assim, que fica bem fácil assim, ela tem que ser de acordo com o livro Na Luz da Verdade, porque na nossa referência externa, quando um pai ou uma mãe tem um costume e não quer que o filho tenha aquele costume, aquela maneira de ser, esse pai esquece que o filho recebe de dentro. Então nós, para termos a transformação, para sabermos assim de onde viemos, para onde vamos, qual é a significação que a vida tem para nós temos que fazer essa transformação de dentro. E essa transformação não pode ser mais ou menos, porque tem um ensino bem importante que fala que tudo terá que se tornar novo. Quer dizer que todas as informações que nós tivemos, que os nossos pais nos transmitiram, que nós aprendemos nas escolas, não tem significação. Porque se tudo tem que tornar-se novo, então a pessoa tem que lembrar que os conceitos que ela recebeu tem que ser agora de maneira diferente. Então voltar para a pátria do Espírito, ter a significação correta daquilo que precisa, é um trabalho individual. E a pessoa tem que lembrar que nós temos que ter os auxílios. Os auxílios vêm quando a pessoa tem o saber, o conhecimento correto. Então, aquela condição assim que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita ter aquilo que nós precisamos, ter aquilo que vai nos possibilitar uma segurança interna. Então, tem o mundo material. Então, a gente sabe assim que tem as referências das necessidades que o mundo material cobra, né? A moradia, a ida para o trabalho. Esse esforço é para a nossa matéria grosseira. E a gente vai observando assim que se não fizermos também o esforço, a pessoa também não tem uma significação para ela. Porque com o esforço que nós fazemos, vai mudando a irradiação do nosso sangue, nós vamos ficando mais fortalecidos. E é bem importante assim, porque para a vida do espírito é o mesmo procedimento. Tem um ensino que fala do terceiro mandamento para a pessoa refletir sobre os dias que ela está caminhando. Então o terceiro mandamento é o dia do Senhor. E a pessoa tem que lembrar assim, que o sétimo dia está na referência do dia do Senhor, que essa referência possibilita ir observando como nós estamos. Então, o adulto vai falando para a criança, o empregador fala para o empregado um tempo sobre o que ele precisa de fazer. No tempo seguinte, esse funcionário já está ocupando um espaço do empregador. Em vez de aliviar o trabalho do empregador, ele está sobrecarregando. Aquela criança, o adulto vai emancipando para que ela torne-se independente. Então nós temos que ter esse trabalho conosco mesmo, de tirar os conceitos anteriores que nós construímos, que nós recebemos e colocar as informações corretas do livro Na Luz da Verdade. Porque quando Jesus fala assim que viria um outro que não ele, e que os discípulos não entenderam, então quer dizer assim, os ensinos que Jesus trouxe foi numa forma oral. Então quem ouviu ficou feliz, porque ele pôde receber daquelas transformações. Mas o livro Na Luz da Verdade é de uma forma escrita, justamente porque nós não podemos degradar. Respostas sobre a cruz e seu significado, é bem importante saber que a cruz é o equilíbrio da verdade. E aqueles que conhecem o livro Na Luz da Verdade, eles procuram não somente serem verdadeiros, mas terem um conhecimento superior. Aquela condição bem importante assim, que ele utiliza do anseio, da angústia, da saudade, para ter o aprimoramento. Porque todas essas palavras de anseio, de angústia, de saudade, é justamente a manifestação do nosso espírito. Então a pessoa não pode entorpecer e ela tem que organizar esse anseio dentro dela, cada pessoa que é responsável por ela mesma.
E nós temos que lembrarmos que nós não podemos descuidarmos da nossa existência. Toda a nossa estrutura tem que ser colocada em nós mesmos e dentro de nós colocar os ensinos de uma forma correta. Então a resposta sobre a significação da cruz é esta condição bem importante assim, que a pessoa adquire uma segurança que, independente de quem fizer a ela uma pergunta sobre o livro Na Luz da Verdade, ela terá capacidade para responder. A pessoa é que fica qualificada. E é bem importante assim, porque a maneira de responder é no momento. Porque a pessoa pode ter muita cultura escolar, então o conhecimento dela é diferente. E isso é tão verdadeiro assim que a gente vai observando aquelas pessoas com muito conhecimento, muita cultura escolar e que falam um outro idioma. Então a diversidade de palavras que ela tem para significar aquilo que ela está querendo. Isso é bem interessante que a gente vai observando. Então aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele também vai ficar mais qualificado. Ele vai ter uma ampliação de saber, então ele vai poder responder melhor as perguntas que fizerem a ele. Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. Cada um é que tem que fazer esse esforço. E o esforço não é para um período, porque se uma moradia fizeram uma limpeza naquela moradia, então um tempo depois, aquela moradia apresenta ainda com uma limpeza. Mas no tempo seguinte terá que ser feita outra limpeza daquela moradia. Então nós, na nossa vida interna, nós temos que lembrarmos que estamos distante da luz. Porque se estivéssemos nas proximidades da luz, existia uma coerência em todas as coisas externas que nos apresentam. Se as coisas que estão sendo apresentadas não apresentam uma segurança, uma determinação, nós somos responsáveis também por esse acontecimento. Então cada um de nós que tem que fazer o esforço para compreender direito os ensinos. Isso é bem importante assim. Então a significação da cruz é o equilíbrio na criação. O Santo Grau é aquela taça que o Criador coloca a energia e que essa energia é distribuída para a criação. E a pessoa tem que lembrar assim, que o aluno na sala de aula recebe avisos antes que vai haver uma prova e normalmente o professor dá aquelas matérias que ele já deu na sala de aula. E um ou outro aluno pergunta o que vai cair na prova. Então o professor fala da página do livro tal até a tal página. Então quer dizer que sim, que o aluno terá que ter um conhecimento melhor daquelas páginas que o professor vai fazer as perguntas. Então nós, na nossa vida interna, nós temos essa referência assim, que quando nós aprofundamos nos estudos do livro Na Luz da Verdade, então quando a pessoa acorda à noite e o seu corpo ainda se encontra cansado, ela tem a possibilidade de lembrar daqueles ensinos que ela estudou. Então, quer dizer assim, ela vai vivificando dentro dela aquelas informações, aquelas instruções. Vai tendo dentro de cada um de nós essa calma, e não é uma calma de acomodado, uma calma de equilíbrio. Porque no caso daquele que acordou de madrugada, ele tem que ter um procedimento de ter uma paz dentro dele para que ele possa voltar a dormir. Então, essa naturalidade nós temos que ter dentro de nós, essa confiança, essa coisa boa assim que precisa, para que a pessoa tenha a capacidade de perceber-se. Então a referência do terceiro mandamento, de observarmos como nós caminhamos, nós temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade para que nós nos elevemos. Então essa elevação nossa, justamente que é uma bondade que o Criador nos possibilita, que quando a pessoa quer ir para uma determinada direção, e se ela tem possibilidade, ela pega as informações daqueles que já foram naquela direção. Como o livro Na Luz da Verdade é um processo individual, essas informações que a pessoa está querendo ou está necessitando para o seu dia a dia, ela então tem que elevar-se. Quer dizer, ela tem que dedicar mais tempo aos ensinos para que ela fique segura daquilo que ela precisa de ter, daquela decisão,
daquele caminho que ela está pretendendo caminhar. Então as referências que cada um tem que ter é com ele mesmo. Responder sobre a cruz do Santo Grau é uma condição bem simples assim. Aquele que está sendo perguntado tem que ver o nível daquele que está perguntando e observar assim a seriedade que aquele está apresentando. Quando apresenta uma seriedade, aquele que vai responder tem que responder no nível daquela pessoa. Cada um de nós tem um nível. Um tem mais cultura escolar, o outro tem menos um pouco. E a gente vai observando que a resposta tem que ter a mesma significação, usando palavras diferentes, para que possa ter um entendimento, para que possa ter uma assimilação daquilo que está sendo questionado. As respostas às perguntas sobre a cruz do Santo Grau e o seu significado é a cruz da criação. O Santo Grau é o cálice onde o Criador coloca a energia para distribuir para a criação. E os seres humanos que se encontram despertos podem receber dessa energia, porque a condição de receber é física, e isso é verdadeiro, porque se a pessoa tem uma dedicação, então ela recebe das energias. Se a dedicação dela não é suficiente, então ela também não pode receber. Cada um é que vai fazendo o esforço. E lembrar assim que tem pessoas que são cínicas, que são más, e tem que lembrar que a resposta para esses também tem que ser uma coisa definida. Se a pessoa consegue assim, também ela vai conseguir trabalhar com aqueles que têm a capacidade para fazer zombaria. Quer dizer que se a pessoa zomba, então ela também será responsabilizada. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, possibilitando essa condição bem importante assim que cada um precisa de ter, que é uma segurança. E a segurança tem que sempre que ser lembrada assim. É quando estuda o livro Na Luz da Verdade que a pessoa vai mudando dentro dela. Então ela vai tendo uma ampliação de saber e ela vai tendo uma segurança naquilo que precisa de ter. Então os auxílios que o Filho de Deus possibilitou para nós, dizendo assim que viria um outro que não ele, é o Filho do Homem trazendo o livro Na Luz da Verdade de uma forma escrita. Então aquele que é estudioso tem a significação para ele nas palavras, possibilitando assim o saber. E a gente vai observando assim, quando faz um plantio e a pessoa está querendo colher antes do tempo aquele plantio que foi feito, então não apresenta o amadurecer. Mais fácil a gente observar assim, no caso do abacate. Se ele foi retirado do pé antes do tempo, ele não tem a continuação para ter o amadurecimento. Para ele amadurecer fora do pé, tem que ter um tempo certo para ser retirado. Então, na nossa vida, nós não podemos esperar um tempo para nós. Nós temos que procurar ter o amadurecimento hoje, tendo uma dedicação, estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, as respostas que cada um que estuda o livro Na Luz da Verdade precisa de possibilitar para aqueles que perguntam sobre a cruz e seu significado. Então, a cruz é a cruz da criação. A significação da cruz é o equilíbrio. Na vontade de Deus, tudo tem que estar de uma forma equilibrada. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nos mantermos equilibrados. A condição que uma pessoa tem dentro dela, se ela tem o interesse, vai facilitar a vida dela, porque mesmo sendo pouco culturada, aquela pessoa com a vontade dela, então ela assimila as informações. Para a pessoa voltar para a pátria do Espírito, então ela tem que tornar-se nova. Para nós voltarmos para o reino de Deus, nós temos que lembrarmos que é caminhando. Esse caminhar quer dizer assim, com o nosso saber, com a nossa perspectiva, aquela condição bem importante que a pessoa tem quando estuda o livro Na Luz da Verdade, de ir equilibrando. Então o equilíbrio é para a pessoa que necessita desse equilíbrio. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, que aqueles que apresentam zombando, atrás dessa zombaria tem a inveja, os ciúmes, a cobiça. Então cada pessoa tem que lembrar assim, a confiança se encontra naquele que estuda o livro Na Luz da Verdade. Toda época nós temos que ter um esforço dentro de nós para nos mantermos acordados, porque a salvação se encontra naqueles que mantêm-se acordados. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição.